Se a Selic começar a cair nas próximas reuniões do Copom, os fundos imobiliários podem entrar em um novo ciclo de valorização. Mas tem um porém. Quem espera o corte ser confirmado, geralmente já perdeu parte desse movimento. Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar o porquê que os fundos imobiliários reagem tanto aos ciclos de juros e como pensar de forma estratégica antes do mercado se movimentar. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é a taxa Selic e como que ela funciona. A taxa Selic nada mais é do que uma ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação do nosso país. Então, a taxa Selic ou a taxa de juros, como você preferir, ela é uma ferramenta que é utilizada para controlar a inflação. Ela é uma taxa muito importante que influencia diretamente no custo de capital, no financiamento, no crédito e também na renda fixa, fazendo com que, quando a Selic está alta, o investidor direciona o capital dele diretamente para a renda fixa. Porém, quando a Selic está baixa, ele tem que migrar da renda fixa para a renda variável. Então, o ciclo econômico funciona dessa forma. O investidor ele tende a tomar a iniciativa de investimento dele com base na Selic. Então, se a Selic está baixa, ele vai direcionar o dinheiro dele para a renda variável, correndo assim mais riscos, buscando um melhor retorno. Já quando a Selic está alta, ele não precisa correr riscos, ele direciona para a renda fixa, buscando talvez o melhor retorno com risco zero. Agora, o porquê que a taxa Selic impacta diretamente nos fundos imobiliários também? Olha só, pensa comigo, imagine você como investidor, tá ali na renda fixa, ganhando 15% ao ano, que é a nossa taxa de juros atual, sem correr risco nenhum. Por que você vai migrar da renda fixa para a renda variável, para os fundos imobiliários, para ganhar muito menos do que na renda fixa? Concorda que você só faria isso se ele te pagasse algo a mais por isso para compensar esse risco adicional? Agora, e se não compensar? O que acontece? Acontece que os preços vão cair e o dividendo yield vai subir. Esse é o famoso custo-oportunidade. Então a gente compara as alternativas que você tem, buscando o melhor risco-retorno que você pode conseguir naquele momento. Então olha só, coloquei aqui na tela o custo de oportunidade. A gente tem do lado esquerdo o CDI pagando 15% ao ano, esse não tem segredo nenhum, todos já conhecem, e ao lado direito os fundos imobiliários. Observe que o retorno dos fundos imobiliários está 10% ao ano. Então você olha para 15% do CDI, que é onde está o seu dinheiro, e você olha para 10% dos fundos imobiliários, onde você pretende ficar. É claro que você vai olhar e falar, pô, vou ficar no CDI, que está pagando 15% ao ano. Com isso, o que a maioria dos investidores faz? Eles vendem os fundos imobiliários, o preço ele começa a cair, porém acontece uma coisa muito interessante, o dividend yield ele não cai, ele sobe. Com isso acontece o custo de oportunidade. Aonde é que está essa tão sonhada e tão esperada oportunidade? Justamente no dividend yield maior. É quando o fundo ele vai distribuir muito mais ali para o investidor, para estimular ele a permanecer o dinheiro dele ali ou até mesmo investir mais ainda nos fundos imobiliários com a intenção de ganhar mais dividendos, mais proventos dos fundos. Então, por mais que o preço dos fundos imobiliários caiu porque os investidores vendeu cotas de fundos imobiliários para comprar mais renda fixa ganhando 15% ao ano, o dividend yield ele sobe, ele não cai, e com isso compensa você comprar mais fundos imobiliários ou até mesmo manter o seu dinheiro ali, justamente porque agora você vai ganhar mais proventos, mais dividendos, e aí sim compensa essa relação de risco e retorno. Tá, Nicolas, entendi. Beleza, entendi que quando o juros sobe, a gente tem essa grande oportunidade aí na renda fixa. Mas e quando os juros caem? O que acontece? Quando a Selic cai, ela não cai sozinha. Ela puxa a rentabilidade juntamente com ela para baixo. E aí, o investidor ele tem que começar a buscar mais riscos. Porque pensa comigo, você tá ali ganhando 14 ali, 15% ao ano na renda fixa sem correr riscos nenhum. A partir do momento que ela cai, você já não tem mais isso. Porém, você ainda quer ganhar muito rendimento, né? Quer que sua carteira renda bastante, então você vai procurar algo que te dê um retorno ali igual ou talvez melhor. E com isso você tem que agora começar a correr riscos, porque você está deixando a renda fixa e está partindo para a renda variável, porque é só nela que você pode alcançar novamente esses juros altos ou quase isso. Então, por exemplo, se a taxa de desconto dele cai, o valor presente sobe, que nada mais é do que o inverso. Quando a taxa de desconto cai,
Basicamente, o mercado entende que, pô, se a taxa Selic agora caiu e tá a 10% ao ano, os fundos antes que estavam precisando ali pagar um dividendo yield muito mais alto, ele pode pagar um dividendo yield agora muito mais baixo e agora subir o preço dos seus ativos. Nicolás, não entendi nada sobre isso. Explica com mais calma porque eu não entendi nada dessa vez. Então vamos lá para vocês entenderem de uma forma mais clara. Aqui na tela tá uma simplificação da taxa de desconto. Vamos simular aqui que um fundo imobiliário vai pagar R$1.000 para a gente, porém não hoje, só daqui um ano. Agora a gente vai tentar entender quanto que vale esses R$1.000 na data de hoje. Então observe aqui, se a gente tiver um cenário de Selic a 10%, esse dinheiro ele vai valer R$909 hoje. Justamente porque se a gente fosse investir esse dinheiro, por exemplo, a uma taxa de 10% ao ano, ele valeria em um ano R$1.000. Agora, num cenário de uma Selic de 5% ao ano, esses mesmos R$1.000 valeria 952. Na continha, seria 952 mais 5% ao ano, que daria R$1.000 em um ano. Para você entender de uma forma mais clara, significa que se o dinheiro futuro vale mais, a gente consegue ver que aqui ó, vale 952 e aqui valia 909. Então o dinheiro futuro ele tá valendo sim mais com uma taxa Selic menor. Então, se o dinheiro futuro vale mais, o preço do fundo tende a valer mais, ele ser mais alto. Agora eu entendi, Nicolas. Ficou mais claro. Mas eu tenho uma dúvida. Qual a diferença de fundo de papel e fundo de tijolo? Olha só, fundo de papel, como o próprio nome diz, investe em CRIs, que é atrelado ao CDI, ao IPCA. Então, quando o juros está mais alto, ele tende a pagar mais. E quando o juros está mais baixo, ele tende a pagar menos. Já os fundos de tijolo, eles dependem da valorização dos imóveis físicos ou até mesmo dos contratos. Vai depender o que tem em cada contrato. E esses sim tendem a se beneficiar pela reprecificação, tá? Agora, pensa comigo, você acha que o mercado ele espera a decisão do Copom de a taxa de juros vai subir ou a taxa de juros vai cair para tomar alguma decisão? Não, muito pelo contrário, o mercado se antecipa. Antes mesmo da Selic subir ou da Selic cair, o mercado já está se antecipando. Sabe por que isso acontece? Porque os investidores eles são adivinhas, eles são videntes? Não, muito pelo contrário. A gente tem diversos índices que mostram isso pra gente, para onde a projeção tá levando. E com isso, a gente consegue se antecipar, pegando assim bons preços de fundos imobiliários, de ações e assim sucessivamente. Olha só, observe essa análise que ela é muito interessante. Quando a Selic começa a cair, os fundos imobiliários começam a subir. Porém, quando a Selic começa a subir, você consegue ver que os fundos imobiliários eles se mantêm estáveis. Eles se manteram estáveis por todo esse tempo. Agora, quando a Selic começou a cair novamente, olha os fundos imobiliários já subindo aqui desde antes e assim sucessivamente. Novamente, quando a Selic começou a cair, os fundos imobiliários novamente já estavam subindo. Então, se a gente entrar numa possível queda, num possível ciclo de queda da taxa Selic, é interessante a gente começar a montar, a aumentar até mesmo a nossa posição de fundos imobiliários, porém gradualmente. Não adianta comprar qualquer fundo, simplesmente porque a Selic está caindo, eu vou lá, vou comprar fundos imobiliários, não quero nem saber qual que é, vou comprar fundos imobiliários que ele vai subir. Não é assim. Você tem que analisar os indicadores desses fundos imobiliários para saber se é um bom fundo para sua carteira. Se é um bom fundo para sua carteira, fica muito mais fácil, porque você já fez a primeira filtragem. Então você talvez vai analisar mais alguns índices ali na hora da compra e vai comprar talvez os fundos que você já tenha, ou caso tenha algum fundo que você não tenha, mas que seja uma oportunidade. Então não esqueça sempre de olhar os indicadores, como vacância, como contratos, gestão. É aquela coisa, o ciclo ele ajuda muito, principalmente porque a gente consegue rever, olhar para o passado, ver como que aconteceu. Então ele ajuda, mas o que sustenta mesmo é o fundamento. Nicolas, mas falaram que é uma super oportunidade, então eu devo comprar? Pois é, mas você tem que entender o que está acontecendo, principalmente com o fundo específico que você está querendo comprar.
E aí, gostou desse resumão da relação da Selic com os fundos imobiliários? Se você gostou, comenta aqui abaixo como que tá a sua posição de fundos imobiliários, se você já está se antecipando das possíveis quedas da Selic que está programada ainda para esse ano, ou se ainda não tomou nenhuma iniciativa. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar um sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque quando eu posto um vídeo novo assim como esse que vai sair, você é notificado. E até a próxima.